pessoal, tudo bem com vocês? Sou o professor Jefferson e este é o programa Saberes em Casa para a EJA do ciclo 2. Sejam todos e todas muito bem-vindos e muito bem-vindas. Espero que todos estejam bem, se cuidando sempre, ok? Lembra-se dos protocolos. Bom, estamos aí iniciando mais um mês de trabalho e que seja bem-vindo o mês de setembro, né? E olha aí como o ano está passando rápido. Já perceberam isso? Eu estou sentindo isso também, passando muito rápido, né? Você lembra do nosso último programa do mês de agosto? O assunto que nós abordamos, um assunto muito interessante, sobre campanhas. Falamos sobre a campanha do agasalho aqui de Guarulhos e até propomos um desafio para vocês. Vocês lembram? Gravar um vídeo pelo celular com uma proposta de campanha. Já começou a pensar aí no seu vídeo? Pois é bom ir treinando. Sabe por quê? Em novembro, marca aí, será o nosso festival de curta-metragem aqui da EJA. Todas as escolas da EJA aqui da prefeitura vão participar. E com certeza teremos aqui um vídeo seu. Aproveite essa oportunidade de manifestar o seu direito de expressão. Por falar em direito, este é o tema do nosso programa de hoje. Direito. Ué, mas direito do que, afinal de contas? O que é que quer dizer a palavra direito? Qual reflexão e aprendizado essa palavra tão importante nos traz? Se você pesquisar a palavra direito na internet, vai achar diversas definições para este termo, né? Você vai achar bastante coisa. Por exemplo, em uma das fontes que eu pesquisei na internet, o termo direito provém da palavra latina directo. Directo, olha, que significa reto. O sentido de retidão, o certo, o correto, o mais adequado. Se observarmos nessa definição, o sentido da palavra direito aqui se refere mais às ações ao fazer, né, ao proceder corretamente, né? Isso nessa definição. Pesquisando mais um pouquinho, descubro que na Idade Média, ou seja, no tempo dos reis, dos cavaleiros e grandes pensadores, filósofos e poetas, também se preocupavam muito sobre o direito. Estamos falando aí de muito tempo atrás, tá? Vou citar aí um exemplo de um grande escritor e poeta italiano. Lembrem-se desse nome aí. Chama-se Dante Alighieri, que viveu em 1265 a 1321. Foi o maior poeta italiano da literatura medieval. Em sua definição sobre a palavra direito, percebemos uma forma assim um tanto poética, né, de como ele define a palavra. Vou ler aqui para vocês, tá? Direito é a proporção real e pessoal de homem para homem que conservada conserva a sociedade e que destruída a destrói. Fantástico, hein? Já pararam para pensar que em uma sociedade onde não se respeitam os direitos dos seus indivíduos, isso pode ser um processo destrutivo para essa sociedade? Você acredita que todas as pessoas têm pleno acesso aos seus direitos? Isso é uma pergunta que eu te faço para você refletir aí. Quando nós falamos em todas as pessoas, nós estamos falando aí, estamos nos referindo a todas as classes sociais, aos gêneros, etnias. Não podemos avaliar tudo isso, né, gente? Podemos entender que um dos conceitos sobre a palavra direito é que o mais adequado, é o que mais se adequa para o indivíduo, para o ser vivente, o que vive em sociedade, né? Tal direito tende a abranger fundamentalmente o interesse da coletividade dos grupos, dos territórios e de seus interesses coletivos. Falando em coletivos, territórios, direitos, como você entende o seu direito de ir à escola? Você já entende que a possibilidade de frequentar uma escola, ter a sua aula garantida, ter um espaço adequado para desenvolver esse aprendizado é legitimamente um direito seu? E esse direito ele foi conquistado historicamente por pessoas iguais a mim, iguais a você, através de muita luta, de muita resistência.
Evidente que esse direito está atrelado também a deveres, né? Aos deveres do respeito mútuo, da conservação do espaço escola, né? Que é seu por direito, da empatia, né? Quando eu percebo que o meu direito também é um direito do outro, e que um dos fatores de equilíbrio é manter esse espaço vivo, que é a escola, né? Isso é muito importante. Quando a gente fala em direito e traz essas reflexões, né, esses pensamentos, eles geram grandes discussões, né, que se travam aí ao longo dos tempos, que acabam brigando que os conceitos do certo, errado, do direito e até do não direito se adaptem às novas realidades geográficas. Quando a gente fala de realidades geográficas, nós estamos falando dos territórios específicos, das concepções religiosas, por exemplo, né, de seus participantes, das concepções humanísticas, históricas, para descrever apenas alguma das questões que interferem na evolução e adequação do direito a ser aplicado. Vamos trazer aí um exemplo, né? Esse exemplo ele pode ser observado, esse exemplo do direito aí que nós vamos empregar, ele pode ser observado no direito individual e coletivo, que nós verificamos todos os dias e que ele está visível para essa reflexão neste processo de pandemia, mas respectivamente nas questões do cumprimento de protocolos de prevenção e contaminação do Covid-19. Veja só, sabemos dos cuidados básicos que devemos ter com o uso da máscara, o distanciamento, né, possível e necessário, além do uso de álcool gel sempre. Tudo isso pode ser visto como direitos ou como deveres. Então reflita, quando eu respeito as indicações do protocolo, eu estou tentando garantir o meu direito de proteção e ao mesmo tempo garantindo ao meu próximo o mesmo direito, né? Me protegendo, eu estou automaticamente protegendo os outros, os que estão em minha volta, né? Que estão aí na minha trajetória, no meu convívio. Olha só como é importante observar essas questões do protocolo. Pense nessas questões agora, por exemplo, nesse retorno gradativo para a escola, né? A consciência e o bom senso, a empatia, o respeito são ações que vão fortificar o seu direito e muito mais a sua segurança, ok? Na verdade, o direito, na sua essência, é um conceito que é vivo e que passa por constantes mudanças ou adequações, até porque enraizado e consequente da própria condição humana que necessita de ajustes, né? E adequações dioturnamente, ou seja, o tempo todo, né? Seja em relação ao seu habitat, aos critérios e às normas de convivência, bem como as novas realidades construídas pelos grupamentos humanos, a própria evolução do conhecimento científico e tecnológico, né? Pois é, tudo isso é o direito. Vocês perceberam aí como é bem impressionante buscar o significado e o sentido de uma palavra? Ele, o direito, e somente ele, tem o dom de simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo, gerar fenômenos totalmente divergentes nos seres humanos. Para alguns, ele representa vantagens, para outros, ele representa desvantagens. Para uns, ele representa felicidade, para outros, ele representa infelicidade, indignação, revolta. Isso é o direito, um bem mutável que varia no tempo, a depender dos diversos fatores e circunstâncias da sua aplicação, capaz de transformar o próprio ser humano. Tudo isso é o direito. Agora vamos mudar um pouquinho de assunto. Uma das ferramentas mais importantes, via de regra, condicional para a nossa formação intelectual, e quando surge a dúvida sobre qualquer palavra, né?
e para buscarmos o seu significado e sentido mais pertinente é a pesquisa, né? E a pesquisa ela pode começar exatamente no uso do dicionário. Com certeza você, estudante da EJA, já deve ter ouvido esta palavra em seus momentos de estudo ou em orientações advindas aí dos seus professores, das suas professoras, né? Você já visitou as páginas de um dicionário? Primeiro vamos rever o significado desta palavra que traz uma das ferramentas mais importantes para quem estuda, para quem é curioso, como eu, como você, com os significados e os sentidos das coisas. O dicionário é usado no mundo inteiro e por diversos motivos. Pessoal, que tal procurarmos o significado da palavra dicionário no próprio dicionário, né? Por exemplo, eu tenho um dicionário aqui. Você já deve ter visto vários livros parecidos com esse, que é o dicionário. Vamos ver. Para fazer essa pesquisa, né, essa busca, vamos usar esse modo mais antigo, né? Primeiro eu preciso do dicionário, certo? Importante é saber com que letra começa a palavra dicionário. É assim que a gente começa uma busca, tá? O dicionário começa com D. Então eu vou procurar no dicionário a letra D. Depois da letra D de dicionário, qual é a segunda letra que vem em seguida, né? O I. D-I. De. Então eu vou ver aqui, D-I, né? Então é dessa maneira que eu começo a busca. Eu vou observando as letras que formam a palavra, eu vou separando essas letras, né? E aí, pronto, eu já achei a palavra que eu quero. Por exemplo, aqui nessa busca eu achei assim. O que significa dicionário? Compilação de vocábulos de uma determinada ciência, arte, técnica, etc. Sejam aqueles empregados por um indivíduo, pode ser um autor, um filósofo, etc. Sejam aqueles empregados por determinados grupos, escola, literária, filosófica, falares, regionais, etc. E ou em determinada época, um glossário, um vocabulário, tudo está escrito aqui no dicionário. Se eu ampliar mais essa pesquisa em outros dicionários ou utilizando a tecnologia, eu vou achar mais palavras que trazem o mesmo significado daquilo que eu quero saber, né? Tem esse dicionário, esse modelo aqui, mas tem outros também. Hoje, com as possibilidades da tecnologia em nossas mãos, podemos também consultar um dicionário através do celular ou do computador, né? Buscando pelo Google. Você já fez isso? Enfim, deve ter feito, né? Conhecimento, gente, ele está aí do nosso lado o tempo todo, né? É só ir, ou é o dicionário por aqui, ou é o dicionário por aqui. Eu vou aproveitar esse recurso aqui mais antigo e vou até procurar mais algumas palavras. Afinal de contas, como nós já falamos em direito, o direito à formação e o direito ao conhecimento também é um direito garantido a nós, né? Pois é, geralmente os dicionários compilam dados sobre a base gramatical das palavras, a regência e a divisão silábica, além de trazer orientações sobre a pronúncia, os sinônimos, os antônimos, os termos derivados ou relacionados, que são termos relacionados à gramática da nossa língua. Olha aí, mais um direito garantido. Só para ampliar mais o nosso repertório de palavras e conhecimentos, vamos entender o sentido, o significado da palavra compilar, que eu falei aqui em cima, né? Também pode ser entendida como reunir vários significados possíveis para uma mesma palavra. Vale a pena ressaltar nessa questão a diferença da palavra copiar para a palavra compilar. Ficou alguma dúvida? Entendeu ainda? Então, vamos procurar o significado das palavras no nosso amigo dicionário.
Vamos fazer mais uma busca aqui. Agora a gente vai usar o celular, né? Então, vou utilizar a mesma palavra. Qual? Dicionário, não foi que a gente procurou? Só que pelo celular eu não preciso seguir aquela ordem alfabética necessária que eu falei, lembra? O D mais I, né? Aqui quando eu vou procurar no Google, é só eu acessar o Google aqui pelo meu celular e digitar a palavra. Ele já me dá um monte de informações. Então vamos fazer junto? Vamos lá. Primeiro você vai lá e acessa o Google pelo celular. Google, certo? Olha aqui, Google, né? Para a gente começar a busca. Então eu digito a palavra aqui que eu quero saber, né? E aí ele já me dá as informações. Só que uma coisa que a gente precisa ficar muito atento quando a gente faz pesquisa pelo Google é a confiabilidade, né, das informações. Então é muito necessário buscar as informações de fontes seguras, né, para fazer uma pesquisa aí usando a internet. Por exemplo, uma dica que eu te dou: peça ajuda aí para o seu professor para ele te passar a referência dessas fontes seguras, né, porque muitas vezes essas fontes trazem muitas informações preocupantes, né? Pessoal, se começarmos a fazer uma pesquisa mais e buscar sobre dicionário, nós vamos descobrir que existem vários tipos de dicionários. Mas o que mais se usa hoje em dia, né, os mais comuns, são os dicionários gerais da língua portuguesa, né, da nossa língua falada aqui no Brasil, que traz aí o significado das palavras usadas em nossa língua, né, como eu disse antes, ou os que trazem traduções de outros idiomas para as nossas palavras, né, dicionário de inglês, de alemão, de outras coisas, né. E o dicionário também sempre traz uma versão extensa, né, das coisas ou uma adaptação para a escola. Pois é, então pessoal, será que nós já começamos a entender um pouquinho deste assunto tão interessante que é a construção do direito, né? Durante esse mês de setembro, nós vamos trazer vários aspectos dessa palavra tão abrangente que é o direito. Se houver alguma palavra durante esse percurso aí que nós vamos de aprendizado, se tiver alguma palavra que você tenha dificuldade de entendimento, então você já sabe, né? Vamos consultar o dicionário, seja pelo virtual ou seja pelo físico. Não deixe a dúvida ser maior do que a vontade de aprender, ok? Essa é a nossa proposta de hoje, preste atenção. No seu caderno, faça uma lista com 5 palavras que você desconhece o significado. Procure no dicionário, registre em seu caderno e forme frases que tenham essas palavras e que façam sentido. Você pode pedir ajuda aí aos seus professores para a sugestão das palavras e das frases e aí compartilhar com a gente no e-mail. Qual é o e-mail de compartilhamento? ejaguarulhos.doep@gmail.com. Se tiver alguma dificuldade com compartilhamento, peça ajuda ao seu professor ou ao seu coordenador para me compartilhar essa lição aí, essa proposta. Não vamos falar lição, essa proposta de atividade, né? Então, buscar, de repente você pode até pegar o próprio dicionário e achar uma palavrinha aí, buscar o significado dessa palavra, formar uma frase com essa palavra que faça sentido, né, a palavra. Estão entendendo? Então é isso. Gente, por enquanto é só. Nosso programa acaba por aqui. Obrigado por você ter acompanhado a gente até agora. Até o nosso próximo programa. Se cuidem. Grande abraço e até lá.